Então, galera, como vocês devem saber, eu tô me recuperando de uma cirurgia. Não dá pra você fazer muita coisa quando você tá se recuperando de uma cirurgia, mas o que você pode fazer é jogar videogame. Não tem vergonha nenhuma, tá? Eu tenho que ficar parado, não posso fazer muito esforço, não posso levantar nada com mais de 4,5 kg. Controle pesa menos. Não tem vergonha nenhuma nisso. Mas isso me deu tempo pra poder analisar uma coisa que eu não vejo com muito detalhes há muito tempo, que é o Game Pass da Microsoft. Mais especificamente o Game Pass no Xbox. Eu tô jogando Xbox. E esse vai ser um vídeo pra poder falar bem do Game Pass, mas também pra criticar um pouco, umas coisas não fazem muito sentido. É fã ou é hater? Não sei, eu sou assinante. Se você não tá informado, o Game Pass é o Netflix para jogos da Microsoft. É o maior Netflix de jogos do mundo até onde eu sei. Você paga um tanto por mês, tem uma biblioteca de jogos disponível para você baixar e jogar. E eu sempre falei muito bem do Game Pass por conta de ser um custo-benefício muito bom, principalmente no Brasil. Aliás, eu acho que é o melhor custo-benefício que tem para quem quer jogar jogo. Porém, ele sempre foi muito afetado por um problema que afeta a divisão de jogos da Microsoft inteira, que é gestão de software. Porque o Game Pass não só tem que ter jogos bons, isso é importante, mas ele tem que ter também uma cadência de lançamento de jogos. Ele tem que ter periodicamente um lançamento grande, um jogo bom lá que te chama a atenção e justifica a sua assinatura para você ficar sempre voltando. Senão você cancela o seu Game Pass, quando tiver um jogo que você quer jogar muito, você vai e assina de novo, e isso não é bom para a Microsoft. Eles querem que você assine e esqueça. Claro que você tem sempre o catálogo de jogos passados, você pode falar, ah, eu volto e jogo aquilo, mas não é por esse motivo que muita gente tá lá no Game Pass, vamos concordar, né? Qual que é a principal diferença do Game Pass para as outras variedades de PlayStation Plus? É que no Game Pass, o lançamento sai no dia do lançamento. Tá incluído com a assinatura. Mas essa gestão de softwares novos parece que é o principal problema da Microsoft na atual geração de console. Ela já começou muito mal, porque o principal jogo first party da Microsoft, o jogo de vender console no lançamento do Xbox Series S, era o Halo Infinite, que por acaso sofreu um atraso, se eu não me engano, de 1 ano e não saiu junto com o console. No lançamento do Xbox Series, a Microsoft não tinha aquele jogo assim, galera, olha aqui que eu fiz, compre o meu console. Você tinha os jogos dos parceiros, os third parties, mas os jogos principais da Microsoft que você tinha para jogar eram jogos que já existiam pro Xbox One. E se você pegar os lançamentos da Microsoft nos últimos anos, você encontra vários problemas. O Starfield, por exemplo, que era um jogo muito hypado, aparentemente, isso eu pego pelo agregado dos comentários que eu vi na internet, não correspondeu às expectativas da galera, porque era um jogo da Bethesda, a galera queria Skyrim no espaço, e parece que não foi bem isso. E também teve jogos que foram desastrosos, tipo Redfall, que saiu totalmente quebrado. Eu não sei se alguém joga esse jogo ainda. Ele tá disponível pra jogar? Eu nem sei. Redfall era um jogo de matar vampiro que era pra ser um live service, que foi um completo fracasso, tá? No lançamento saiu todo quebrado. E esses problemas todos, obviamente, não contribuem muito pro Game Pass, porque você quer ter uma cadência de jogo e a expectativa de jogar o jogo que você tá esperando quando ele deveria ser lançado. O jogo tem que ser bom, tem que rodar bem e tem que sair no tempo esperado. Senão a galera que tá esperando muito o jogo cancela o Game Pass agora e só reassina de novo quando o jogo vai ser lançado. Eu nem consigo imaginar, por exemplo, a quantidade de dinheiro que a Microsoft perdeu por conta do adiamento do Halo. Ah, o Halo vai sair ano que vem? Então eu volto a pagar no que vem. Mas antes, galera, eu tenho que interromper a programação aqui para falar com vocês de algo gratuito, que é a imersão IA da Alura. Tá rolando as inscrições agora, é um curso com 5 aulas gratuitas sobre inteligência artificial em parceria com o Google para você fazer os seus primeiros projetos usando o Google Gemini. Você vai aprender a criar prompts, automatizar tarefas e até criar o seu sistema de agentes autônomos. Ah, Nilson não chegou não, aquilo ali é um agente de AI que eu criei. Eu tô sozinho. Para você que quer aprender sobre inteligência artificial, para poder criar os agentes, para poder agir e fazer as coisas para vocês. Beleza? Clique agora no link que tá na descrição. É um curso totalmente gratuito, inscrições por tempo limitado, porque eventualmente o curso tem que acontecer, então clique aí agora para você saber todas as informações e todas as datas, e aí se prepare para criar o seu primeiro projeto em inteligência artificial. Para quem já tem algum conhecimento e quer avançar, e também para quem não sabe absolutamente nada e quer aprender sobre como usar a inteligência artificial para facilitar sua vida, automatizar suas tarefas, fazer as coisas para você, clica aí agora. Professores especializados, parceria com o Google, e é gratuito. O que você tá esperando? Agora eu vou
Eu vou fazer meu agente autônomo parar ali, tá? O agente autônomo. Mas enfim, parece que a Microsoft tá ficando muito melhor. Eles estão acertando isso finalmente. Os últimos lançamentos que saíram no Game Pass foram sensacionais. Eu posso estar esquecendo de algum que deu problema? Sim. Mas só no final do ano passado, segunda metade, a gente teve Call of Duty Black Ops 6. Sim, a Microsoft comprou a Activision e colocou no dia do lançamento, Call of Duty no Game Pass. Isso é valor pro serviço, inegavelmente. E mais pro final do ano a gente teve Indiana Jones e Great Circle, que é um jogo muito bom também. E agora passando pra 2025, eu vou falar de algumas coisas que eu joguei. Começando em fevereiro, eles colocaram no Game Pass o Balatro, que não é um jogo lançamento, mas é uma das sensações indies de 2024. O Balatro é um jogo que tem um conceito sensacional. É um roguelike, só que de poker. Quando eu falo assim, tá? Parece que não faz sentido, mas faz sentido. Eu joguei um pouco, descobri que o jogo não é pra mim, porque eu não sou muito cara de roguelike e também eu tenho um problema sério, porque a TDAH bate e eu clico em descartar em vez de jogar a carta. Aí eu acabo destruindo a minha mão e me dando muito mal na rodada e perdendo. E no roguelike, quando você perde, você volta pro começo do jogo, então não é legal. Mas enfim, mesmo com esses positivos, eu tenho que voltar a uma crítica ao Game Pass, que é questão exatamente do gerenciamento de software. Porque o que eles fizeram em abril, foi assim, no dia 22 de abril, eles soltaram o remaster do Elder Scrolls 4 Oblivion. Se você não sabe, esse é o jogo que vem antes de Skyrim. Skyrim é o Elder Scrolls 5, esse é o 4. Ele foi lançado na mesma geração de consoles do Skyrim, que é o PS3 e o Xbox 360, e quando ele saiu foi uma revolução. É sério, não dá pra exagerar o impacto cultural do jogo, como ele mudou aquela geração de consoles pra muita gente. Esse foi o primeiro jogo que jogou e falou assim, de fato, essa é uma nova geração de consoles. O gráfico do jogo era extremamente impressionante pra época, ele era de mapa aberto, ele tinha um sistema de inteligência artificial para os NPCs que fazia com que os NPCs tivessem uma vida ativa. Eles faziam coisa de dia, à noite eles voltavam para casa, paravam no meio da rua, conversavam um com o outro, era uma coisa de outro mundo. E esse foi o lançamento do jogo em 2006, e agora tem um remaster desse jogo. E esse remaster tá causando uma comoção no mundo gamer agora, contanto que é o jogo mais vendido da Steam, embora você tenha ele sem custo adicional do Game Pass. E de fato, esse é um lançamento sensacional, todo mundo tá dizendo que é o melhor remaster na história do videogame. Eu vi gente falar isso, e parece que a Microsoft não tinha uma perspectiva disso. Porque eles fizeram o que chama de Shadow Drop para lançar esse jogo. Eles não fizeram publicidade nenhuma anteriormente. O jogo foi todo desenvolvido em segredo e eles chegaram no lançamento e falaram, tá aí, pode baixar e jogar. Não teve hype, não teve campanha de publicidade. Sabe aquele negócio que a Microsoft faz de colocar os desenvolvedores falando de todos os jogos que estão sendo desenvolvidos e coisa do tipo? Nenhuma nota. Segredo. Vaca amarela ninguém conta. Eu acho que eles não tinham ideia da dimensão do jogo. Eu acho que eles não confiavam tanto assim no projeto. Porque se eles confiassem, parece que esse jogo tá sendo desenvolvido, esse remaster, desde 2021, eles iam colocar em tudo que é lugar. Falar, galera, tá chegando, vai chegar no Game Pass também. Olha que coisa sensacional. Porque da última vez que eles fizeram um Shadow Drop desse tipo, não funcionou. Foi na época do Hi-Fi Rush. Você lembra aquele jogo do Tango Gameworks, que foi o estúdio que eles fecharam depois? Então, aquele jogo foi lançado da mesma forma, sem publicidade, nada do tipo. Ô galera, tá disponível aí, tá? Vai jogar. E o jogo não deu os resultados que a Microsoft queria, contanto que eles até fecharam o estúdio depois. Pode ser, né, que o Shadow Drop tenha contribuído pra isso, porque a galera não tá informada igual fazem com todos os jogos 2, 3 anos antes, sabe? Trailer, todo anúncio vai de novo, aí no Game Awards põe mais um vídeo, coisa do tipo. Eles não fizeram nada disso. Pode ter sido o fato de que isso contribuiu, tá? Pra aquele jogo não ter sido um sucesso, segundo a Microsoft. Por que eles vão fazer isso de novo? Eles não confiavam nesse projeto. E em cima disso a gente ficou sabendo depois que foi um projeto terceirizado. Eles mandaram pra fora da Microsoft pra fazer. A Bethesda tava envolvida ainda no remaster, mas foi feito por um estúdio chamado Virtuos Paris, que na verdade é uma empresa de Singapura que tem um estúdio em Paris, enfim. E eu acho que foi meio isso que aconteceu. Eu acho que eles não tinham toda a dimensão do que a coisa ia tomar e também a qualidade que o jogo ia ter. Porque eu vou dizer pra vocês, eu joguei um pouco aqui e esse daqui eu acho que é o remaster perfeito, tirando a performance em PC que é meio ruim, tá?
Isso daí não tem como defender, não. Porque é o seguinte, o temor da galera na remasterização de Oblivion é que o jogo podia perder o charme dele. Porque era um jogo que na época que foi lançado tinha muita coisa estranha, muito bug, mas tudo do jeito certo. Por exemplo, a interface de criação de personagem permitia que você fizesse umas monstruosidades, tá? Uns bichos feios pra caramba. Isso meio que virou meme na internet depois. E não só isso, a inteligência artificial e outras coisas do jogo propiciavam os momentos mais hilários que você já viu. E tudo isso era muito por conta do jogo rodar numa tecnologia, numa engine de 2006. Se você trouxesse para uma engine moderna, com uma inteligência artificial moderna, com coisas modernas, o que um remaster ou um remake eventualmente faria, você podia perder tudo disso. Oblivion ia deixar de ser Oblivion, porque não existe Oblivion sem as tosqueiras do jogo. Mas o que esse estúdio Virtuos Paris fez que é tão sensacional? Ele colocou o jogo para rodar em duas engines. O gráfico do jogo foi todo modernizado porque ele roda em Unreal Engine 5. Então as coisas parecem muito modernas, parece que é um jogo que foi feito tipo ontem. Só que o Unreal Engine 5 é só para o gráfico. Ele é montado em cima da engine antiga, que é o Gamebryo, que garantia que o jogo tinha todas aquelas tosqueiras, tudo que dava errado da coisa mais certa do jogo. Então é um jogo que parece moderno, parece atual, o gráfico é bom, só que ele roda igual ao Oblivion antigo rodava. E todos aqueles momentos hilários ainda estão lá. E fora isso, eles melhoraram algumas coisas, tem algumas mudanças na jogabilidade que facilita muito também. Eles gravaram umas novas faixas de áudio também, de diálogo para os personagens, porque o jogo foi dublado por muito pouca gente, tá? O jogo inicial. Aí você tinha esses cenários estranhos que tinha uma pessoa conversando com a outra e as duas tinham a mesma voz. Tudo bem, isso era engraçado também, essa parte eles mudaram. Mas é um jogo que mantém todo o charme do jogo original com uma recalchutagem com gráficos modernos. E eu acho que a Microsoft não conseguiu entender isso originalmente. Senão, eles estariam fazendo propaganda, tocando trombeta do lançamento desse remaster há muito tempo. A comunidade está adorando o jogo, ele está sentado com 82% de aprovação no Metacritic. E eu acho que a Microsoft não viu isso, tá? Eu acho que eles não tiveram essa leitura e eu acho que esse é um dos problemas deles. Que é entender qual vai ser aquele jogo deles que vai chamar tanta atenção, que vai, entre outras coisas, vender Game Pass. E isso pra mim fica mais claro ainda quando eu entro no outro jogo que eles lançaram. Esse não é um lançamento da Microsoft, é um lançamento de um parceiro, um third party, só que eles pagaram pra poder lançar esse jogo no dia 1 no lançamento no Game Pass. E se você olhar na lista da Steam, é o segundo jogo mais vendido atualmente, que é o Clair Obscur Expedition 33. E por que eu acho que eles não tiveram a leitura certa? Porque o Oblivion foi lançado 2 dias antes do Expedition 33. 2 dias. Então aí que vai a minha opinião de que a Microsoft não teve a leitura. Porque, obviamente, ela teve acesso a esses jogos antes. Porque ela estava fazendo o remaster do Oblivion e para eles fecharem o contrato com o Expedition 33 para poder colocar direto no Game Pass, eles provavelmente tiveram que jogar antes, analisar o jogo, pelo menos a uma build do jogo eles tiveram acesso. E falaram assim, vale a pena colocar dinheiro aqui pra gente colocar isso no Game Pass no dia 1. Só que eles não tiveram a leitura da recepção que a comunidade gamer teria desses jogos, porque são as duas sensações do momento. Eles não podiam controlar, obviamente, a data do lançamento do Expedition 33. Afinal de contas, o jogo não é deles. Eu acho que um terceiro não dobraria uma data de lançamento só por conta de um contrato com a Microsoft. Mas, com certeza, eles tinham controle sobre a data do lançamento do Oblivion. Então, se você tem 2 potenciais sucessos na sua mão, e os dois no mesmo mês, com 2 dias de diferença entre os dois, sendo que você tem meses no ano, sem nenhum lançamento, tipo assim, que vende o Game Pass, que faz a galera falar, eu quero assinar isso agora, porque vai ter esse negócio. Então, pra mim, essa é a falta de leitura. Se eles tivessem uma leitura do tipo de jogo que a galera quer jogar, do que pode ser sucesso, eu acho que a data do Oblivion não sairia 2 dias antes do Expedition 33. Eles podiam preencher uma outra data no ano que não tem um lançamento muito bom. Isso é agravado, na minha opinião, porque Doom The Dark Ages, que também é da Microsoft, vai ser lançado 21 dias depois desses 2 jogos. Então eles iam lançar esses 2 jogos menores, tá? O Expedition 33 e o Oblivion, menores, no mês anterior, pra dar em abril um valor pro Game Pass, pra eles chegarem em maio com Doom The Dark Ages e jogar na mesa. Só que tem uma grande chance desses 2 lançamentos serem até maior que o Doom. Tá? E eu não tô exagerando. Porque, senhoras e senhores, eu joguei o Oblivion, tá sensacional, joguei no Xbox Series S, e eu tô jogando agora e viciado
tá? Não vou dizer que é uma coisa boa, mas é um fato que casou comigo, tendo que ficar de cama, tá? Me recuperando da cirurgia. Eu tô jogando Clair Obscur Expedition 33 o dia inteiro e aquele jogo é sensacional. Se não fosse pelo lançamento do GTA 6 esse ano ainda, eu já ia antecipar como meu jogo do ano. Deixa eu falar do que se trata esse jogo e talvez eu te convença até a comprar o jogo ou assinar o Game Pass, porque tá incluído. Tá incluído. Eu vou encurtar o nome do jogo e chamar de Expedition 33 porque o nome dele é grande. Ele foi feito por um estúdio francês chamado Descentfall, que tem várias pessoas saídas da Ubisoft. Então, no caso, os dois jogos mais vendidos do mundo estúdios franceses. Vai entender. Parabéns aí pra França. Qual que é a premissa desse jogo? Eu vou falar agora e você vai entrar no gancho já. E eu vou tentar não spoilear o jogo. Toda a imagem que eu mostrar aqui ou vai ser de trailer ou vai ser do primeiro ato do jogo, porque é muito fácil spoilear. Esse é um jogo que tem aquelas reviravoltas parecendo Red Wedding, Casamento Vermelho do Game of Thrones, sabe? Que fica todo mundo assim... Não. A premissa é a seguinte, você tá numa terra, num lugar inspirado em Paris, que meio que foi separado do resto do mundo, se eu entendi direito, e longe desse continente, depois do mar, você vê um número, como se estivesse numa montanha. E todo ano uma entidade que eles chamam de pintora aparece e muda esse número. Ela diminui o número em 1, como se fosse numa contagem regressiva. E toda vez que ela muda esse número, todo mundo que tem uma idade mais alta que esse número desaparece, morre, esfarela. É um negócio meio Thanos, tá? Então todo ano o número vai descendo e a população vai ficando mais jovem, porque a galera mais velha vai morrendo. E para combater isso, o que a galera dessa cidade, dessa terra fez todo ano eles organizam uma expedição para tentar ir para esse continente, para essa ilha, para matar a pintora e tentar parar com esse negócio todo dela mudar o número e a galera morrer. E como dá para perceber pelo nome do jogo, você tá na expedição 33. É a expedição dos 33 anos, porque todo mundo com 34 pra cima tá morto. E a caracterização que eles fazem dessa terra é muito boa, porque obviamente você tem vários órfãos que ficam, né, que tem que ser cuidados por outras pessoas, porque os pais mais velhos vão desaparecendo, vão esfarelando, e tem um negócio deles transformarem esse momento da mudança do número em um evento, porque é como se fosse tipo assim, eles sabem agora que a galera dessa idade vai desaparecer, então vai todo mundo participar de um evento, vira um treco cívico, sabe? A premissa do jogo é muito doida, e uma das coisas mais interessantes do jogo é que ele é um jogo no estilo JRPG, que é um RPG por turno. Turno basicamente é sua vez, você escolhe o que fazer, você ataca o inimigo, e na vez do inimigo ele escolhe o que fazer, a vez dele te atacar e coisa do tipo. E a gente tá vendo várias séries tradicionais de RPG meio que indo pra longe desse estilo de jogo, porque tem muita gente que considera que não é mais tão legal, não engaja tanto, não motiva tanto a galera. Provavelmente a maior série de JRPG do mundo, né, saiu do esquema de turnos. Final Fantasy não tem mais turno, né? As edições mais recentes, até onde eu sei, é um Action RPG. Mas esse jogo, não só eles mantêm essa estrutura, como eles inovam pra caramba. Eles te mantêm engajado o tempo inteiro. Porque não é um negócio de, eu ataquei, agora espero o inimigo me atacar, na minha vez eu vou selecionar para atacar de novo. Não, não é isso. No jogo tem um sistema de reação ao ataque do inimigo no estilo Dark Souls, no qual você tem que ou desviar ou dar parrying, sabe? Tem que rebater o que o cara faz. Mas isso é diferente de muito JRPG, que tem esse negócio de você ter que reagir ao ataque do inimigo também, mesmo no combate por turno, porque não é tipo assim, você tem que reagir pro inimigo te dar menos dano ou algo do tipo. Não, você tem que reagir porque senão você morre. Você tem que acertar essa esquiva, você tem que acertar esse parry. Então o jogo não é assim, eu ataco, o inimigo me ataca, eu ataco, o inimigo me ataca. Não, é tipo, eu ataco, agora ele vai me atacar, peraí, que ataque, sabe, uma coisa assim, sabe, é desse jeito, o tempo inteiro você tá atento, você tá alerta, e ainda mais se você estiver fazendo todo o conteúdo adicional, tem uns inimigos que são muito difíceis, que te matam com um golpe só, então na luta inteira você tem que fazer uma luta perfeita, ele não pode te acertar. Então o estresse, mas também o engajamento que o jogo gera é uma coisa que te mantém ali conectado o tempo inteiro. E essa é uma sacada sensacional. Em cima disso, os personagens são muito bem escritos, tá? Eu sei que em RPGs ocidentais, recentemente, a gente tá tendo esse problema de personagens dos quais ninguém gosta. Nesse é incrível, você se importa com todo mundo, tá? Todos parecem pessoas legais. Não que eles não tenham personalidades diferentes e coisa do tipo, entrem em conflito de vez em quando, mas tipo assim, todos você entende o porquê das coisas. E você meio que tá do lado deles, tá? Então quando acontece certas coisas que eu não vou falar que é spoiler, você pode ficar meio emocionado um pouquinho, tá bom?
E eu acho, sinceramente, o valor que o Game Pass, como serviço de assinatura, tá oferecendo nesse mês agora de abril, principalmente, e vai continuar em maio também com o Doom, é um valor sensacional, eu recomendo. Microsoft não tá me pagando pra falar disso, mas eu recomendo muito o Game Pass atualmente. Só que também tudo isso me leva a fazer aquela crítica. Eu acho que os lançamentos deveriam ser espaçados de uma forma melhor, porque eu já tive um momento em que eu pensei em cancelar o meu Game Pass porque eu tava há meses sem ter alguma coisa lá que eu quisesse jogar muito. E aqui fica a minha torcida para a Microsoft entender melhor dessa parte de gerenciamento de software para poder organizar o serviço dela de uma melhor forma. Porque, de fato, agora vale pra caramba, mas a gente vai ter lançamentos bons assim o ano inteiro? Bem, eu não sei, mas eu só sei que a pessoa que bateu o martelo pra colocar Clair Obscur Expedition 33 no dia 1 no Game Pass, as pessoas deviam estar em comando de tudo. Eu não sei quem é você, mas parabéns. Precisamos de mais pessoas como vocês. A Microsoft precisa de pessoas como você. Mas então é isso, galera. Se você tiver tempo, se você tiver um Xbox, se você tiver um PC, deve ter saído também no PlayStation 5, mas não em serviço de assinatura. Mas vai jogar o Oblivion Remastered, que tá sensacional. Clair Obscur Expedition 33, um nome é grande. Também tá sensacional, o jogo está sugando a minha vida atualmente, tá? Eu tô fazendo tudo que tem pra fazer no jogo, tô jogando da forma mais lenta possível, porque eu quero tirar cada gota daquele jogo que é sensacional. Cara, é um time de 30 pessoas. Tem jogo aí com 300 pessoas fazendo. O Sandfall tem 30 pessoas, mais terceirizados, mas 30 pessoas. Enfim, e pra você que gosta de um roguelike, só que com poker, vai jogar Balatro, tá lá também. De fato, daqui a pouco tem Doom, tá? Doom sai daqui a pouco. É 17 dias no momento que eu tô gravando isso. Quanto que tá o Game Pass no Brasil? Tá R$ 35,99 no PC e R$ 44,99 no console. Porque quem tem Xbox paga mais caro? O PC tem EA Play e é mais barato ainda. Não faz sentido isso. Se você quiser os dois com o EA Play, você pode pegar também o Ultimate por R$ 59,99. Tá valendo pra caramba, velho. Eu tô falando bem do treco agora, tá? Eu tô recomendando. Microsoft, nunca te critiquei. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau.